Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física. O tema hoje é lançamentos e composição de movimento. Nós veremos que alguns movimentos do nosso cotidiano são, na verdade, a composição de dois ou mais movimentos. Então, vamos à aula. Para entendermos a composição de movimentos e os movimentos de lançamento, é preciso que a gente utilize as ferramentas corretas. E essas ferramentas são os vetores, pois eles trabalham com direção, eles contêm direção e sentido, né? Então, vejamos. Se nós temos um vetor velocidade que atua numa direção que forma um ângulo alfa com a direção horizontal, representada aqui por x, então esse vetor ele produz efeitos na direção vertical e horizontal. Então, existe uma técnica que me permite saber quais são esses efeitos, que é a decomposição do vetor. Para decompor o vetor, nós projetamos ele na direção horizontal, por exemplo, na direção x. E como fazer isso? Traça-se uma paralela à vertical, passando pela ponta do vetor, pela extremidade do vetor. Com isso, nós obtemos o vetor Vx, que é a projeção do vetor v na direção horizontal. Da mesma maneira, se nós traçarmos uma paralela à direção horizontal, nós iremos projetar, o vetor na direção vertical, y. E aí nós teremos então um outro vetor, vy, que é o componente desse vetor na direção vertical. Então, Vx é o componente do vetor v na direção horizontal, é o efeito que ele produz naquela direção. Da mesma maneira, o vetor vy é o vetor componente de v na direção vertical. Agora, vamos ver algumas propriedades dessas componentes. Observe que, tendo a componente Vx e somando ela com a direção com o componente Vy, nós obtemos exatamente o vetor v. Então, isso nos mostra que a soma desses efeitos na direção horizontal e na direção vertical me remonta exatamente o vetor resultante, o vetor original, que é v. Tá? Agora, nós conseguimos, uma vez tendo o módulo do vetor v, nós conseguimos encontrar os módulos dos vetores Vx e Vy, dos componentes desse vetor? A resposta é sim, utilizando um pouquinho de trigonometria. Se nós pegarmos esse triângulo, lembrando que o ângulo é alfa, em relação ao ângulo alfa, observe que Vy é o cateto oposto e que Vx é o cateto adjacente. E que esse triângulo ele é retângulo porque x e y são direções perpendiculares. Então, esse triângulo indicado na figura, ele é um triângulo retângulo. Para um triângulo retângulo, a razão trigonométrica chamada seno é definida como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa. É a razão trigonométrica, entre os lados. Então, olhando para a figura, nós vemos que o seno em relação ao ângulo alfa é o Vy sobre V, onde Vy faz o papel do cateto oposto e V é a hipotenusa. Se nós isolarmos o Vy, nós podemos passar o V multiplicando o seno, e nós temos então a expressão de que Vy é V vezes o seno do ângulo. Lembrando que senos e cossenos são valores tabelados. Uma vez conhecida a inclinação alfa, você consegue facilmente identificar o seno, o valor do seno desse ângulo. Da mesma maneira, o cosseno relativo ao ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Da mesma forma, se nós aplicarmos para o nosso triângulo, nós vemos que o Vx é o cateto adjacente e V é a hipotenusa. Isolando novamente o Vx, nós obtemos que Vx é V cosseno de alfa. Então, desde que se pegue o ângulo relativo à direção horizontal, nós teremos Vy igual a V seno e Vx igual a V cosseno. E, como é um triângulo retângulo, sempre vai valer o teorema de Pitágoras, que no caso aqui, V é a hipotenusa, Vx e Vy são os catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso sempre é válido para esses componentes.
Vejamos um exemplo simples. Um corpo é lançado com uma velocidade de 50 metros por segundo numa direção que forma 30 graus com a direção horizontal. Então, olhando para a nossa figura, nós vemos o quê? O vetor v representa essa velocidade com o módulo 50. Ele está inclinado 30 graus em relação à direção x, né? E nós queremos determinar as componentes horizontal e vertical da velocidade. O que seria isso? Seria construir a projeção Vx e Vy vetorialmente e determinar os seus módulos. Observe que o seno de 30 e o cosseno de 30 são valores tabelados, que você pode obter facilmente. Continuando, então nós temos as direções x e y e eu posso então decompor o vetor v nessas direções. Então eu traço a paralela vertical projetando o vetor na direção horizontal e aí eu obtenho o Vx. Da mesma maneira, uma paralela na horizontal projeta o vetor na direção vertical. Então, eu tenho o Vy. Então, eu já fiz a decomposição. O que falta agora é determinar os módulos. Retomando, então, o Vx é V seno. Então, eu tenho V, que é 50, eu tenho o seno de 30, que é 0,50. Então, eu obtenho um valor de componente de 25 metros por segundo. Então, essa seria a velocidade desse corpo na direção vertical. Da mesma maneira, o Vx é V cosseno. Né? Eu tenho V, que é 50, e eu tenho o cosseno, que é 0,87. Então, isso projeta uma componente de 43,5 metros por segundo. Então, esse corpo tem uma velocidade de 43,5 na direção horizontal. Então, é isso. Essa é a técnica e as propriedades da decomposição vetorial. O nosso primeiro movimento será o lançamento vertical. O que é um lançamento vertical? É simplesmente arremessar um corpo para cima. Quando nós temos um corpo e nós o arremessamos para cima, ele sai de nossas mãos com uma certa velocidade inicial. Por que é necessário dizer velocidade inicial? Porque essa velocidade ela muda no decorrer do tempo. Nós temos aqui um movimento desacelerado. À medida em que o corpo sobe, sua velocidade vai diminuindo em módulo. Né? Isso pode ser visto pelo comprimento do vetor, pela magnitude do vetor v. Né? E de forma que, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade desse corpo é zero. Né? Essa desaceleração ocorre por causa da gravidade, que vai desacelerando o corpo à medida que ele sobe. Se nós analisarmos o movimento de descida, nós veremos o comportamento inverso. Ele parte com velocidade inicial zero e à medida que cai, a sua velocidade aumenta, só que aumenta no sentido contrário ao inicial. Né? Então, esse vetor ele tem o seu sentido invertido. De forma que, ao chegar no ponto de mesma altura, na altura em que ele foi lançado, ele possui a mesma velocidade em módulo, né? O mesmo valor de velocidade, com sentido invertido, mas o mesmo valor de velocidade. Né? Isso ocorre, então, por causa da gravidade. Então, nós vemos que esse movimento é um movimento desacelerado na subida e acelerado na descida. Então, nós temos um MRUV, né? E o MRUV é o que nós chamamos de queda livre. Nós estudamos o MRUV para entender a queda livre. O que seria queda livre? A queda livre de influências de resistência, de atritos. É uma queda livre de influências. E uma queda livre é exatamente um movimento retilíneo uniformemente variado. É um exemplo clássico. Né? Só que nós temos algumas peculiaridades. Né? Nós sabemos que o MRUV, quando a gente estuda, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. E essa aceleração é constante, por isso uniformemente variado. Já quando nós falamos em queda livre, a aceleração também é constante, só que ela é igual à aceleração do nosso planeta. Né? Ela é dada pelo campo gravitacional da Terra, que no caso é 9,8, que a gente comumente arredonda para 10. E por que esse mais ou menos? Porque nós temos uma questão de referencial. Né? Geralmente, o nosso referencial, nós assumimos que a direção vertical no sentido para cima é o sentido positivo.
Se nós adotarmos esse referencial, que é o mais comum, né, o que vai acontecer? A aceleração g ela é negativa, porque ela aponta para baixo. Então, nesse contexto, adotando esse referencial, o g passa a assumir valores negativos, porque você assumiu positivo no sentido para cima, né? Então, tomando esse referencial, que é o mais comum, o g é negativo. Então, nós temos x positivo para a direita e y positivo para cima. Nada impede que nós possamos inverter esse referencial em y, né? Então, nós podemos colocar o sentido positivo para baixo. Isso não é muito comum, mas é possível. Nesse caso, nós devemos lembrar que o g vai ser, então, no sentido positivo. Então, ele assume um valor positivo. Então, essa questão do sinal é uma questão de referencial. A sugestão é que se use sempre o referencial crescente para cima, que é o primeiro caso, e nesse caso o g será sempre negativo. E as demais equações ficam como? A função horária da velocidade é v0 mais at, né? Lembrando, quando a gente fala de queda livre, a gente tem que substituir o a pelo g, e as velocidades passam então a ser velocidades verticais. Então a gente coloca o subíndice y, que é a velocidade vertical. Da mesma forma, a função horária da posição, né? Nós trocamos o a pelo g, e o que é ΔS, que é deslocamento, passa a ser uma altura, né? E a equação de Torricelli, né? Também com as devidas modificações. Então, isto é o lançamento vertical. Todas essas equações podem ser usadas. O primeiro movimento, dotado de uma composição de movimentos que nós veremos, é o lançamento horizontal. O que é lançar horizontalmente? É jogar um corpo na linha do horizonte, inicialmente na linha do horizonte. Então, uma vez tendo o corpo, você lança ele com uma velocidade Vx, né, uma velocidade horizontal, Vx, na direção do horizonte. E o que nós sabemos? Nós sabemos que ele vai produzir uma trajetória parecida com essa. Então, observe que na direção x, né, na direção horizontal, nós vamos ter o quê? Um movimento uniforme. Por quê? Se nós considerarmos que não há interferência do ar ou qualquer outra interferência, não há um motivo para que essa velocidade varie. Então, essa velocidade ela se mantém constante, né? Então, nós temos aqui a velocidade Vx inalterada durante toda a trajetória. E esse x, né, na direção x, esse corpo vai ter um alcance, né, um ΔX, ele vai percorrer um ΔX durante um certo tempo. Mas por que nós chamamos de composição de movimento? Porque esse corpo, além de estar se movimentando para a frente, né, vamos dizer para a direita, ele também está caindo, e isso ocorre ao mesmo tempo. Então, na direção y, nós temos uma queda livre. E por isso nós chamamos composição de movimentos. São dois movimentos ocorrendo simultaneamente. E o movimento desse corpo é um movimento resultante. Então, observe que ele parte com uma velocidade vertical zero, ele não está caindo no início, né? Mas aí, à medida em que o tempo passa, ele vai cair uma certa altura, ΔH. Né? E o que vai acontecer então com a velocidade vertical? Essa velocidade vai aumentando no decorrer do tempo. Por quê? Porque o g, né, a aceleração da gravidade, o acelera no sentido para baixo. E essa velocidade vai aumentando à medida que o tempo passa. Então, o que nós vemos, na verdade? Nós vemos a combinação desses dois movimentos, que é a soma vetorial dos dois movimentos. Então, o que nós vemos é essa velocidade resultante, essa velocidade vetorial, que aponta exatamente para onde o corpo se movimenta, né? Mas observe que ela é a composição de dois movimentos, né? De forma que ao bater no chão, esse corpo possui uma velocidade relativamente grande, porque ela é a soma vetorial dos dois movimentos. Então, este é o lançamento horizontal. Quais são as particularidades disso? Então, nós temos que lembrar
que o lançamento horizontal é uma composição de movimentos, é um movimento uniforme na direção horizontal e uma queda livre na direção vertical. Ambos os movimentos, o que liga, compõe, o que liga os dois movimentos, na horizontal e na vertical, é exatamente o tempo de queda. Ambos os movimentos ocorrem simultaneamente. Então, o tempo de queda é o mesmo tempo que o corpo demora para percorrer o alcance ΔX. E isso tem que ficar claro. Então, o tempo de queda é igual ao tempo do deslocamento ΔX. Né? O tempo é o mesmo para ambos os movimentos. E o mais importante, né? Essa trajetória curvilínea é, na verdade, um arco de parábola. É possível demonstrar isso. Então, esse é o lançamento horizontal. O último dos movimentos que veremos é o lançamento oblíquo. O que seria um lançamento oblíquo? Seria lançar um corpo numa direção que forma um certo ângulo alfa com a direção horizontal. Esse movimento me lembra o lançamento num campo de futebol durante o jogo. A bola está parada e a bola será lançada. Então ela é chutada, ela é lançada com uma certa velocidade inicial, com um certo ângulo alfa, né? Lembrando que esse alfa, se ele for zero, nós temos um lançamento horizontal. E se esse ângulo for 90, nós temos um lançamento vertical. Então nós sabemos que ao lançar esse corpo nessa direção, ele produz uma trajetória parabólica, né, conforme vemos aqui. E que esse movimento, né, a velocidade, né, esse movimento, na verdade, vai ter um alcance em x, né, e ele também vai ter um alcance em y. Né? Então, ele vai ter uma altura máxima e ele vai ter um alcance horizontal ΔX. A velocidade, ela acompanha, ela é tangencial a essa trajetória, que é parabólica. Né? Mas observemos que esse movimento é uma composição de dois movimentos. Se nós projetarmos a velocidade inicial na direção x, nós teremos a componente dessa velocidade inicial, v0, na direção x. Então, nós teremos uma velocidade v0x. E desde que não haja resistência do ar ou algum tipo de interferência externa, essa velocidade ela permanece constante. Então, nós temos um movimento uniforme. Não é? Então, a velocidade v0x não vai mudar ao longo do movimento. Já na direção y, nós temos o quê? Nós temos um lançamento vertical. É como se nós jogássemos o corpo para cima. Então, ele vai subir e vai descer. Então, projetando essa velocidade na direção y, nós teríamos uma velocidade inicial y. É a velocidade com que ele parte na direção vertical. E essa velocidade vai diminuindo ao longo da subida. Né? Então, olha o tamanho do vetor. O vetor vai subindo até que ele chegue na posição de mais alta altura, onde a velocidade vai ser zero. Né? Então, observe que esse movimento ele é a composição desses dois movimentos, do movimento uniforme e do lançamento vertical. E que a soma vetorial desses movimentos me dá exatamente a velocidade vetorial que está representada em laranja, a velocidade real desse corpo. Né? E no ponto mais alto, né, a velocidade y cessa, ele para de subir, ele só vai descer. E nesse ponto, né, nós temos que a velocidade vetorial, a velocidade real, ela coincide exatamente com a velocidade v0x. Né? E aí o movimento segue o seu desenrolar normal, né? Onde a velocidade vy começa a crescer para baixo. Então, a soma desses dois efeitos me dá um movimento resultante, né, na direção y. Bom, então o que a gente deve lembrar? Nós devemos lembrar que esse lançamento oblíquo também é a composição, mas ele é a composição entre o movimento uniforme e o lançamento vertical. Né? Observem que na segunda metade do movimento é exatamente o lançamento horizontal. Né? Então, lá no lançamento horizontal nós tínhamos uma queda livre, né? E um movimento uniforme. Aqui nós temos um lançamento vertical e um movimento uniforme. Né? O que une os dois movimentos? Exatamente o tempo. Né? Nós temos que lembrar que o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida. Né? Então, o tempo de viagem, o tempo que o corpo demora para sair do chão e voltar ao chão, é exatamente 2 vezes o tempo de subida, ou 2 vezes o tempo de descida.
né? E que essa trajetória é um arco de parábola. Então, esse é o lançamento oblíquo, e essas são as 3 composições de movimento que nós vimos. Vamos então a um exemplo, né? Então, eu peguei aquele mesmo exemplo do início da nossa aula. Um corpo é lançado obliquamente, com uma certa velocidade de 50 metros por segundo, numa direção que forma 30 graus com a direção horizontal. Nesse caso, determine o alcance horizontal e a altura máxima do movimento. Então, essa figura nos mostra exatamente o que aconteceu, né? Então, decompondo a velocidade inicial nas direções x e y, nós conseguimos obter o v0y igual a 25 e o v0x igual a 43,5, conforme nós vimos no exemplo no começo da aula. Uma vez sabendo que essas velocidades, nós podemos então encontrar o tempo de subida. Qual é o tempo de subida? Então eu vou usar a função horária da velocidade e o ponto de máxima altura, né? Então eu sei que no ponto de máxima altura o VY é zero. Então o que acontece? Eu substituo, né? Então eu tenho o VY zero, a velocidade inicial y é 25, o g eu vou usar 10, né? E o tempo eu quero saber. Esse tempo passa a ser o tempo de subida. Então esse tempo de subida é de 2 segundos e meio. Uma vez sabendo o tempo de subida, eu sei que o tempo de descida é igual. Então, eu tenho que o tempo de descida, o tempo de viagem, né, é 5 segundos. Uma vez tendo a velocidade, o tempo de viagem, eu posso determinar o alcance horizontal, o que nós chamamos de ΔX. Como o movimento é uniforme, eu posso usar que V0x é ΔX por ΔT, é a distância percorrida no tempo, né? Onde esse tempo é o tempo de viagem, né? Como eu tenho V0x e tenho tempo, eu posso encontrar que o ΔX é o V0x, 43,5, vezes o tempo de viagem, que é 5. Então, eu vou encontrar o meu alcance horizontal de 217,5 metros. Então, esse corpo vai percorrer 217,5 metros. Esse é o alcance horizontal. E qual que é a altura máxima? Aí eu utilizo a função horária da posição, né? Então, lembrando que nós temos a aceleração como sendo g, eu estou adotando o y crescente para cima, então o g vem negativo, né? Então, substituindo, né? No tempo 2,5, eu sei que a altura é máxima, né? Então, qual que é a altura máxima? É o V0, que é 25, vezes o tempo de subida, que é 2,5. O g, eu estou usando 10, dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Fazendo essas contas, nós vamos obter que a altura máxima é de 31,25 metros, ou seja, esse corpo atinge 31,25 metros de altura e 217,5 de alcance horizontal. Então essa foi a nossa aula. Obrigado pela atenção. Utilizem os canais disponíveis para comunicação. Bons estudos e até breve.